Será que é justo apagar o trabalho de uma pessoa por um erro fora das câmeras? Cães de Caça é um dos melhores doramas da Netflix, tá? Mas tem uma coisa que ninguém te contou. Uma das protagonistas simplesmente desaparece no meio da trama. E não é porque o roteiro quis, tá? É porque ela foi cortada da série, literalmente expulsa do dorama. Agora vem cá e me diz, o que leva uma atriz promissora a ser arrancada de um dorama da Netflix, mesmo depois de já ter gravado tudo, e inclusive, gente, depois de ter editado tudo. Se você achou Cães de Caça confuso ou desconexo em alguns momentos, calma, tá? Tem motivo. Cães de Caça é um dos doramas de porradaria insana e sim, um dos mais subestimados da Netflix, tá? A atriz Kim Se-eun, que teria o papel central na série, foi praticamente apagada do dorama depois de um escândalo de direção alcoolizada. E isso gerou mais do que um corte no roteiro, né, gente? Gerou uma confusão narrativa que deixou o público se perguntando: ué, mas quem é essa personagem? E hoje, gente, a gente vai analisar tudo isso aqui. E pra quem não sabe, Cães de Caça estreou em junho de 2023 e parecia ter tudo pra viralizar, né, gente? Tinha um elenco jovem, ação e uma história cheia de vingança e de dilemas morais. Gente, é um puta dorama, diga-se de passagem. E a trama acompanha dois ex-boxeadores que se envolvem com agiotas milionários do crime e o submundo bem menos estilizados do que a maioria dos doramas que você assiste. E eu sei que você assiste, tá? E a Netflix apostou alto nessa série, tá? Só que nos bastidores a história foi outra. Kim Se-eun, conhecida por papéis dramáticos e intensos como The Great Shaman, foi escalada como uma das personagens principais desse dorama. Ela gravou grande parte das cenas e depois simplesmente sumiu do corte final, né, gente? E se você assistir com atenção, vai notar uma personagem feminina que aparece rapidamente no início, ganha o carisma de todos e nunca mais volta. E vamos lá, ela não morre, ela não some do enredo, ela simplesmente deixa de existir. E isso não é falha do roteiro, tá? É raço de uma edição forçada. Kim Se-eun interpreta Chae Hyun-jo, uma das agentes mais importantes no arco de vingança desse dorama, gente. A personagem teria ligação direta com o mentor dos protagonistas, o Sr. Choi, mas com a saída da atriz, a produção teve que reescrever e editar a série inteira às pressas, cortando tudo que envolvia ela, né, gente? Mas vamos lá, o que causou tudo isso, né, gente? Vamos voltar um pouquinho atrás. Em maio de 2022, Kim Se-eun foi presa por dirigir alcoolizada em Seul. E o pior, gente, ela bateu em estrutura pública e causou um apagão elétrico em parte da cidade. E a mídia coreana, gente, caiu em cima dela. E a atriz tentou se desculpar, gente, mas a internet não perdoou, principalmente lá na Coreia. E a Netflix, que estava com o material gravado já, né, teve que tomar a decisão: ou arriscar uma polêmica com a atriz, ou apagar a presença dela. E o resultado? Ela foi cortada da série, né, gente? Mesmo com as cenas já gravadas, algo meio raro e muito caro no meio do audiovisual coreano. E não, gente, não deu tempo de consertar tudo isso, tá? O enredo de Cães de Caça tem buracos evidentes. Algumas motivações de personagem ficam muito mal explicadas. Certas conexões parecem jogadas e outros personagens sobem de importância de uma forma muito rápida e muito abrupta. E aqui eu posso te dar um exemplo, tá? A personagem da Min, filha do Sr. Cho, ganha destaque muito rápido, mas não tem a construção de um personagem que a gente espera dentro do dorama. Provavelmente essa parte do arco era da Cha Hyun-jo, ou seja, o corte não foi só técnico, né, gente? Foi narrativo. E isso afeta diretamente a experiência do público. E aqui vem um ponto delicado. A Coreia do Sul tem um histórico de cancelamentos imediatos, especialmente com celebridades femininas, tá? A Kim Se-eun errou? Sim, gente, mas a reação foi desproporcional, né? Homens envolvidos em escândalos semelhantes seguiram suas carreiras ou foram apenas suspensos temporariamente. E, gente, a atriz pediu desculpa, se afastou da mídia e ela fez trabalho voluntário. Mesmo assim, a produção decidiu apagá-la do mapa, né, gente? Não só em Cães de Caça, tá? Mas ela não conseguia emprego nenhum e com uma dívida muito alta. Isso levanta outra pergunta. A punição
para essa atriz foi ética ou foi política? E com a presença de Kim Se-eun, a série teria duas linhas femininas mais fortes, né, gente? A Cha Hin-jo e a Da-min. Mas com a exclusão de uma, o dorama ficou visualmente impecável, mas narrativamente limitado. Ficou muito masculino, direto demais e ainda por cima, gente, previsível. É um baita dorama de ação, mas você termina ele sentindo que tá faltando algo. E esse algo, gente, era uma personagem que nunca teve a chance de existir para valer dentro da série. E como se tudo isso não bastasse, a história teve um desfecho ainda mais triste, né, gente? Kim Se-eun acabou falecendo depois de um tempo e a notícia pegou todo mundo de surpresa. E o que mais chocou foi o contexto, né, gente? Segundo reportagens coreanas, havia uma tensão envolvendo seu ex-namorado, um ator famoso e dono de uma agência influente no meio, né, gente? O Kim So-hyun. Fontes sugerem que o relacionamento entre os dois foi um dos motivos do colapso emocional dela, né, gente? Até porque, segundo alguns veículos, esse dinheiro que ela estava devendo era para a empresa dele, ou seja, para o próprio Kim So-hyun. É um caso pesado, tá, gente? Complexo e com muitas camadas que ainda não vieram à tona. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque essa história não é só sobre fama ou cancelamento. É sobre como a indústria coreana trata seus artistas quando as câmeras desligam, né? E nas redes sociais o assunto dividiu opiniões, tá? Teve gente defendendo o corte, dizendo que escândalos têm consequência, mas muita gente criticou a hipocrisia e o prejuízo artístico de apagar uma atriz já gravada por um erro pessoal, né, gente? Alguns fãs chegaram a pedir que a Netflix liberasse as versões originais com ela como material extra. Já outros apontaram que a série perdeu parte da sua complexidade por medo de polêmica. A história de Cães de Caça revela muito mais do que só o enredo do dorama, né, gente? Ela mostra o quanto a indústria sul-coreana ainda é inflexível, imediatista e muitas vezes desigual da forma como lida com erros pessoais de artistas. Será que é justo apagar o trabalho de uma pessoa por um erro fora das câmeras? Ou será que é justamente isso que torna a indústria tão eficiente, mas ao mesmo tempo tão cruel? E mais, gente, será que o público realmente quer artistas perfeitos ou só tá querendo histórias boas? E cara, é aí que você entra. A atriz deveria ter sido cortada mesmo ou a série perdeu força por causa disso? Você sentiu falta da personagem? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu o vídeo, gente, não esquece de se inscrever no canal, tá? Dá like e ativa o sininho para mais críticas afiadas e doramas polêmicos desse nosso mundão, tá? Nos vemos no próximo Minuto Geek. Valeu por assistir e até lá.